Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje nós vamos conversar com o vereador Fábio Fiedler, do PSD. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bom, Marcão? É um prazer poder conversar de novo contigo e com os amigos da TV Legislativa que acompanham o Fala Vereador. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. E é por isso que eu já, na primeira pergunta, vou falar um pouquinho sobre as comissões legislativas permanentes, vereador Fábio Fiedler. Não só das permanentes, como também da Frente Parlamentar de micro e pequenas empresas, que o senhor faz parte, inclusive preside. O que é essa Frente Parlamentar? O que realmente, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido? O trabalho nas comissões da Casa, né, e nas frentes parlamentares que são feitas aqui na Casa são, no meu ponto de vista, o trabalho legislativo mais importante que a gente desenvolve aqui. Né? Eu participo atualmente da Comissão de Constituição e Justiça como relator, da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa como presidente, como membro da Comissão de Agricultura, Comércio e Indústria e também acabamos de entregar o relatório final de uma comissão especial, temporária, presidida pelo vereador Beto Tribes, que tratou só sobre os diques na cidade de Blumenau. Então são oportunidades que a gente tem de debater assuntos específicos da cidade dentro dessas comissões e que todos, sem dúvida, são de relevância para uma parcela da comunidade ou muitas vezes para toda a população, como é o caso da Comissão de Constituição e Justiça. No caso da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido? Qual é a importância de se acompanhar essa frente? Ao longo dos últimos anos, o Brasil valorizou muito o trabalho da micro e pequena empresa, por vários motivos. O primeiro deles é que a movimentação econômica do país, 85%, 90% da movimentação econômica das empresas do Brasil inteiro são feitos através da micro e pequena empresa. O Brasil é muito empreendedor, o Brasil cria muitos negócios e as pessoas têm um espírito muito empreendedor no nosso país. E isso foi fomentado pelos governos federal, estadual e municipal, o que acabou gerando uma demanda específica. Desde 1988, na Constituição, foi garantido o tratamento diferenciado ao micro e pequeno, porque ele, por si só, tem que cuidar do seu próprio negócio inteiro. Tem que ser o vendedor, tem que ser o administrador, né? Tem que ser o contador, muitas vezes. Então, precisava de uma legislação específica para isso. E ao longo desses anos, criou-se então a Lei Geral Nacional, a Lei 123, que regulamentou o trabalho do micro e pequeno na realidade, do trabalhador da micro e pequena empresa, do empreendedor da micro e pequena empresa no país todo. E essas leis remeteram aos estados algumas regulamentações específicas e aos municípios também. E essa regulamentação específica no município de Blumenau é o principal foco de trabalho da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que mobilizou não só a nossa AMP, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, que aliás é pioneira no Brasil, foi a primeira a ser feita no Brasil inteiro, mas também outras entidades de classe que representam os empresários, representam os segmentos empresariais da cidade, porque todas, tanto CDL quanto a CIB, para a gente ficar só nesse tripé aí, CDL, a CIB e AMP, tem na sua maioria de associados micro e pequenos empresários. Então a gente está trabalhando em várias mãos no sentido de construir uma legislação municipal que vai tratar sobre qual o tratamento diferenciado que o micro e pequeno empresário, seja do segmento de serviço, do comércio ou da indústria, tem na cidade de Blumenau. Está muito avançado, alguns passos já foram dados significativos, as entidades já elaboraram um documento base que servirá de apoio para a Lei Geral Municipal aqui em Blumenau, está sendo avaliado pelo prefeito Napoleão, pelo executivo, seus secretários, no sentido de poder remeter à Câmara, né? Para que a gente possa finalmente ter essa lei geral aprovada aqui e as regras claras para você que é micro e pequeno empresário saber como é que eu posso abrir minha empresa, como é que eu posso fechar minha empresa e qual o tratamento diferenciado que eu tenho. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo extremo. O cidadão ficou devendo tributos ao município, né? Quando se faz uma lei de refinanciamento para pagamento disso, específica, o micro e pequeno empresário tem que ter um tratamento diferenciado. Mas não é só para o mal pagador, não. Ela vem pelo contrário, para incentivar o bom pagador, para incentivar o comércio formal, para incentivar que as pessoas saiam da informalidade e venham para a formalidade para poder
contribuir com a movimentação econômica do município. Vereador, tem um outro viés muito importante também que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, com a frente parlamentar da micro e pequena empresa, a gente percebe a movimentação de parlamentares junto, por exemplo, à entidade, a AMP, né, é muito maior, ou seja, o parlamento entrou dentro da AMP e está conseguindo colher realmente os anseios daquela entidade, né, que é uma entidade muito importante. Né? Sim, porque primeiro que nós temos assim, pessoas que militam nesta área da micro e pequena empresa dentro da AMP há muito tempo, né? Então tem um conhecimento muito grande em relação a esse assunto. E algumas ações propositivas já foram implantadas. Vou dar um exemplo da Praça do Empreendedor, né? A Praça do Empreendedor hoje, que funciona dentro do Shopping Parque Europeu, ela recebe vários atendimentos e conseguiu dar a oportunidade de fazer com que o empreendedor, principalmente o pequeno, possa chegar num local só e abrir a sua empresa. Não precisa ir no bombeiro, na polícia civil, no corpo, né, na FAEMA, na prefeitura, fazer aquela via sacra. Eram 6, 7, 8 lugares, dependendo do negócio que ele ia abrir, que ele precisava peregrinar para poder abrir a sua empresa. Até a junta comercial está lá trabalhando em conjunto. Agora, num só lugar, em tempo muito mais rápido, de forma muito mais eficiente, as pessoas podem ser atendidas nesse sentido. O que vai fazer com que privilegie o micro e pequeno empresário também, que tem menos condição, não pode pagar um office boy, um contador, enfim, para poder fazer tudo isso, vai conseguir congregar isso tudo lá, já está fazendo isso, e isso serve de exemplo que, se a gente estimula, né, realmente uma prática, o legislativo fazendo seu papel, o executivo fazendo seu papel, e as entidades civis representativas de classe fazendo seu papel também, a gente consegue alcançar conquistas importantes, como nesse caso, a Praça do Empreendedor. Ô vereador, vamos falar agora um pouquinho sobre a vinda do ministro Kassab a Blumenau, por 2 vezes já esse ano. O ministro, que é do seu partido, numa das vezes ele trouxe aí um empréstimo de 10 milhões para Blumenau, a comunidade, algumas pessoas falam que é pouco e tal, não sei o quê, mas a importância do ministro aqui é muito maior do que a assinatura desse empréstimo que Blumenau pegou, não é mesmo? A gente tem uma oportunidade ímpar aí na relação criada, né, entre os nossos representantes e o Ministério das Cidades. Primeiro que o Ministério das Cidades é o ministério que mais recebe peregrinação de prefeitos do Brasil inteiro, porque lá estão alocados recursos importantes, saneamento, Programa Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana, né, obras. Então, muitas coisas acontecem, são decididas no Ministério das Cidades. Nós tivemos a felicidade de contar com um ministro, né, que além de conhecido, é parceiro de Blumenau. Né? A representação feita através do deputado João Paulo Kleinubin, que hoje é secretário de Saúde, mas continua fazendo a representação necessária da nossa região lá em Brasília, junto ao ministro Kassab, é fundamental. Né? E isso aconteceu não só nas vindas dele para cá, na liberação de recursos, mas principalmente na perspectiva de a gente conseguir alcançar novos projetos. E foi sobre isso que nós tratamos na semana passada também. Né? Porque a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui, por exemplo. Na primeira visita que a gente fez ao ministro Kassab, a ideia era prospectar novos projetos. Blumenau, infelizmente, não tinha o seu plano de mobilidade feito, como ainda não tem, está em vias de concluir agora esse processo de discussão, mas que deveria ter sido antecipado. Né? Bem, problema existente, problema solucionado. Feito o plano de mobilidade, nós temos a oportunidade de prospectar obras de mobilidade. Mas, tirando isso, tem obras de saneamento, como, por exemplo, as ampliações das estações de tratamento de água, que devem ser feitas pelo SAMAI, que podem ser financiadas ou aportadas pelo Ministério das Cidades. Tem outro exemplo, que são os programas Minha Casa Minha Vida. Blumenau foi pioneiro, né, em volume e em ação nesse programa. Quando ele foi lançado no país, né, a gente não sabia da importância, da dimensão realmente que ele poderia ter. E depois da tragédia de 2008, ao longo dos anos, a gente viu que todas as unidades habitacionais entregues no município fizeram uma diferença. Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas no programa, mas essa avaliação que está sendo feita constantemente permite a gente dizer que, se nós tivermos novos programas nesse sentido em Blumenau, onde existe demanda habitacional ainda, no sentido de pessoas que precisam realmente de casa, essas novas demandas já serão com programas melhores. Né? Vereador, e o senhor, inclusive, esteve em Brasília justamente em reunião com o próprio ministro, né? Sim. Evoluiu desde a visita que ele veio aqui, novidades para Blumenau nesse sentido? Sim, além desses assuntos que eu relatei para ti, que foram cobrados lá, porque foi uma agenda com alguns representantes de várias cidades aqui do Vale do Itajaí, proposta, como eu te disse, pelo deputado secretário de Saúde, João Paulo Kleinubin,
a gente teve a oportunidade também de fazer uma outra cobrança importante, que foi das emendas parlamentares, que também são liberadas através dos ministérios. E o deputado João Paulo, das suas emendas parlamentares, muitas são para Blumenau, e algumas específicas de atuação nossa, né, que a gente pode compartilhar com ele. Lhe digo em especial de uma relacionada à mobilidade urbana, que são as faixas elevadas na frente das escolas, que é uma briga, uma bandeira, né, que eu tenho, que eu batalho muito e que eu acho que a gente deve dar prioridade, por vários motivos. O primeiro, que nas escolas estão as nossas crianças. Nas escolas, a movimentação de pedestre na horário de entrada e saída é muito grande. As escolas demandam do poder público uma série de investimentos em relação à sinalização, à guarda de trânsito, né? Então, quanto mais seguro nós deixarmos esses locais, melhor para a cidade, melhor para nossas crianças. E como eu poderia trabalhar isso? Bem, na tentativa de conseguir dinheiro para a gente conseguir colocar e implementar as faixas elevadas na frente das escolas. Então, esse foi um assunto que nós tratamos lá também, é de emenda parlamentar. Infelizmente, o governo é moroso nesse sentido. Eles estão pagando as emendas parlamentares, por exemplo, de 2013 nesse momento, né? Então, o nosso objetivo era pressionar para poder acelerar esses pagamentos e nós termos as emendas parlamentares propostas agora ao longo desse primeiro ano dessa legislatura dos deputados federais o mais rápido possível, para que a gente possa tirar do papel e efetivamente botar em prática essa que é uma bandeira excepcional, no meu ponto de vista, de segurança e de tratamento às nossas crianças nas escolas no município de Blumenau. Vereador, já que você esteve em Brasília, falando com o ministro das cidades, né, existe um trabalho que está sendo feito aqui na cidade de Blumenau, inclusive pelo próprio vereador, de acompanhamento da abertura da rua Humberto de Campos, que é uma história, uma novela, né, a abertura dessa rua, e a expectativa em termos da importância dessa via para Blumenau. Quero falar um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos usar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando com o vereador Fábio Fiedler, do PSD. É um minuto só e a gente já volta. Tá certo, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Fábio Fiedler. Vereador, nós falávamos no bloco passado da sua viagem a Brasília, da visita que o ministro Kassab fez a Blumenau por 2 vezes ainda esse ano, falamos aí sobre mobilidade urbana, mas existe aí uma expectativa muito grande com relação à abertura da rua Humberto de Campos. E o senhor é um dos vereadores que está toda semana acompanhando este trabalho, agoniado também com a obra, justamente pela importância que essa obra tem para a nossa comunidade, não é mesmo? Esta obra, ela contempla, né, a continuação de algo que era um sonho antigo da comunidade, que muitos não acreditavam que ia sair do papel, que foi a Ponte do Badenford, né, que liga 470 na Rua Bahia e que terá, na expectativa de nós continuarmos esse projeto para um dia, quem sabe, termos uma ligação diretamente ao Garcia, ali da Velha, para que um dia a gente tenha um acesso mais fácil através da via projetada 91, que vai ligar ao final da Ponte do Badenford até a Humberto de Campos, ali perto da Rua Tóquio, na General Osório, nos projetos futuros. Mas a gente não pode só planejar e não acompanhar o que está sendo executado neste momento. E neste momento, algo que foi deixado também pelo ex-prefeito João Paulo e que vem sendo feito pelo prefeito Napoleão é o prolongamento da Rua Humberto de Campos, que tinha projeto executivo pronto, está licitado e a obra está em andamento. Só que muitas vezes a gente tem essa observação, mas a gente não consegue botar isso em prática, ou seja, levar isso para a comunidade. Então, que trabalho que eu faço nesse sentido? De junto com a TVL, né, de através dos veículos de comunicação, através das redes sociais, mostrar para as pessoas o andamento da obra. Foi isso que nós fizemos de novo na semana passada, nas visitas sempre agendadas com a Secretaria de Obras, de acompanhamento e fiscalização. E junto com isso, de a gente poder sempre levar pessoas que tem interesse em acompanhar também isso. E a gente elencou, um trabalho do próprio gabinete, né, uma conversa, começamos agora uma conversa com todos os comerciantes da região, ali da Velha, da João Pessoa, da Almirante Tamandaré, né, até o final na General Osório, quem sabe depois da própria Rua dos Caçadores, que vão ter
um impacto direto, né, sobre as suas atividades e sobre o seu dia a dia com a obra da Humberto de Campos, e estamos fazendo visitas junto com esse comerciante. Então, cada visita que a gente faz, a cada mês, 10 comerciantes vão junto, né, para que a gente possa envolver a comunidade no andamento da obra. Eu acho que isso também faz parte do trabalho do vereador, né, a gente mostrar para a população, primeiro, que a gente está cobrando, mas mais do que isso, fazer a população cobrar junto conosco, né? E a obra vem andando em ritmo relativamente bom, né? A dificuldade sempre são as questões de desapropriação, que hoje é o maior entrave de uma obra pública de porte médio ou grande, como é o caso da Humberto de Campos, né? Mas a ponte, que será nominada de Ademar Maioc, inclusive, né? A ponte já está com os seus pilares todos colocados, com as suas travessas todas feitas, a obra de terraplanagem está andando bem, né? Nas redes sociais, na minha página no Facebook, tem informações sobre isso, né? Na fanpage do Facebook tem lá vídeo da visita, tem lá foto da visita, né? Vale a pena quem tem interesse, ou quem mora ali próximo, né? O primeiro trecho que compreende ali do final da Humberto de Campos até a Imperatriz Leopoldina é um trecho que, segundo informações do secretário de Obras e do prefeito Napoleão, eles querem abrir até o ano que vem esse primeiro trecho já para o tráfego de veículos, né? É uma obra grandiosa que vai ter 2 pistas de rolagem de carro de cada lado, mais o corredor de ônibus de cada lado, mais a ciclovia de cada lado e calçada. Então vai ser uma obra realmente dentro dos padrões como foi a ponte do Badenfurt. E eu acho que a gente tem que cobrar, né? Fazer com que ficar em cima, todo mês ir lá, fiscalizar, visitar, acompanhar a obra e, eventualmente, se tiver algum item que a gente acha que não está andando de forma adequada, poder cobrar do próprio secretário. Essa obra ela deverá ser entregue quando, você acredita? Nesse primeiro trecho, a partir do ano que vem? Esse primeiro trecho, meados do ano que vem, né? A conclusão é para julho do ano que vem, o primeiro trecho, né? E como a gente está acompanhando a obra toda, a gente vê que tem algumas coisas interessantes. Ela, além de uma ponte que contempla toda essa pista que eu falei para vocês, ela também tem 2 passagens inferiores, lá já mais próximo da Rua General Osório, que também já está sendo construída, né? Então a gente já teve a oportunidade também de visitar esses locais para acompanhar a construção dessas 2 passagens inferiores. E a gente tem alguns trechos só que não estão desapropriados, então ainda não foi feito nada, né? Não é o caso até a Imperatriz Leopoldina, mas dali para frente. E isso vai fazer com que o nosso trabalho seja sempre contínuo no sentido de poder fiscalizar e principalmente tentar ajudar, estimulando, cobrando nas nossas lideranças estaduais recursos para as desapropriações, que, como eu disse, é um grande problema. Vereador, o senhor acompanhou de perto aí a construção do novo pavilhão lá no Parque Vila Germânica. Sim. Qual é o seu posicionamento com relação a esse modelo de parceria público-privada? O caminho é por aí? A gente demorou muito para tomar esse caminho. Não só a cidade, não só o Estado, mas principalmente o país. Essa é a grande crítica que eu tenho, por exemplo, ao governo do PT, né? Que demonizou as concessões e privatizações ao longo do governo do presidente Fernando Henrique e demorou muito para se posicionar a favor disso e começar as concessões agora, né? A Dilma fez exatamente a mesma coisa que o Fernando Henrique fez em relação a concessões dos aeroportos, de portos, de rodovias, que já deviam ter sido feito muito antes. Modelo similar ao que foi feito aqui em Blumenau, por exemplo, em relação ao esgoto. É uma concessão. Blumenau tinha 3% de tratamento de esgoto, já tem 30%, chegará logo aos 100%, 90 e poucos por cento, porque teve a coragem de fazer uma concessão. Absolutamente a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, que foi feito no Eisenbahn Biergarten, né? Que já tem esse nome exatamente porque quem ganhou a proposta de concessão foi a cervejaria Brasil Quirim, que é dona da Eisenbahn e que deu esse nome ao pavilhão. Então eu acompanhei de perto porque a gente tem que quebrar esse mito, né? Não existe mais como o poder público evoluir, falando de gestão, sem fazer esse tipo de concessão, sem fazer esse tipo de parceria, sem estimular com que isso aconteça, sem fazer os chamados PMIs, Programas Municipais de Interesse, que infelizmente Blumenau não fez nenhum ainda, que é demonstrar interesse por uma obra e abrir um processo transparente e aberto para que as empresas privadas possam se interessar por isso e, a partir desse momento, trabalhar em conjunto com a prefeitura para fazer isso. Isso deveria ser plataforma de governo, deveria ser obrigação nos municípios, principalmente nos de porte de Blumenau. Infelizmente, isso acaba demorando muito para acontecer. Então, só pelo fato da visão
do secretário de Turismo, presidente da Vila Germânica, em tratar sobre esse assunto, tem muitas coisas que eu debato com ele, né? Critico, bato de frente, que é o papel do vereador. Mas tem coisas que a gente precisa reconhecer. E isso, só por essa visão, merece destaque. Da mesma forma, espero que o Frozen seja feito desta forma. Da mesma forma, está aí o sucesso da Praça Doutor Blumenau, na Praça do Biergarten aqui com a tapioca. E da mesma forma, outros exemplos deveriam ser feitos, mas não só no turismo. Isso deveria ser ampliado, no meu ponto de vista, para serviços inclusive essenciais. Hoje a gente a gente tem hoje um péssimo trabalho na questão da reciclagem do lixo em Blumenau, que já passou da hora de concessionar esse tipo de coisa. Nós temos um péssimo serviço de pátio e guincho na cidade de Blumenau. Quantos furtos no pátio lá do CETERB? Já devia ter sido concessionado. Nós temos um péssimo serviço de área azul no município de Blumenau, que significa a rotatividade do trânsito para estimular o comércio, que está caindo o movimento. Então, por que o poder público não faz ações nesse sentido? Já deveria ter sido concessionado, né? Nós temos vários exemplos. Tudo que não é atividade fim do poder público, do meu ponto de vista, poderia ser concessionado. E, inclusive, algumas delas, a gente poderia partir para isso. São Bento do Sul fez um programa rigoroso de credenciamento de unidades de educação infantil, de creches no município, nas creches privadas, fez um rigoroso controle e abriu vagas em creches privadas subsidiadas pelo poder público. É uma forma de acabar com a fila de creche. Por que a gente não inova nesse sentido, né, em várias áreas de atuação? A gente precisa ter coragem de fazer isso. E a gente precisa quebrar esse mito de que isso é proibido ou perigoso. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos avançar muito no poder público, estimulando a iniciativa privada a compartilhar a responsabilidade da gestão da cidade. Não é entregar para a administração privada, não. É compartilhar. Exemplo do que tem o Santo Antônio. Desde que o Santo Antônio, desde que o São Simeão, hospital e asilo da nossa cidade, começaram a ser geridos em parceria com a sociedade civil conseguiu, com estímulo, construir a nova ala do Santo Antônio e está dando prioridade, vai avançar muito em outras áreas, porque a sociedade civil está envolvida, fiscalizando, dando transparência ao processo. O São Simeão, depois que recebeu a administração privada, conseguiu sua filantropia, vai dar passos significativos no atendimento de muitos idosos na cidade de Blumenau. Então a gente precisa ter coragem de fazer ações nesse sentido que possibilitem a cidade a se desenvolver em parceria, de mãos dadas. Blumenau é o seguinte, se faz uma concessão, meia dúzia tira para um lado, meia dúzia tira para o outro, ação judicial, Ministério Público, todo mundo quer que dê errado e não que dê certo. Então a gente tem que virar essa página e trabalhar no sentido de dar certo as coisas para a cidade. E eu procuro estimular isso, por isso que eu acompanhei lá, porque esse é um bom exemplo, é um bom case. É no turismo, mas podia ser na educação, na saúde, na segurança, em vários lugares. Tá certo, vereador. O senhor acompanhou de perto aí na semana passada o lançamento da programação do aniversário da cidade, né? E que inclusive vai contemplar aí o Festival de Cucas, que o senhor gosta bastante. Gosto. Né? Estava falando a novidade, Marcão, a novidade do Festival de Cuca é a cuca de linguiça, né? Sim. Mas eu avisei lá para o secretário de Turismo, para a Ione, que é a coordenadora, de que a cuca de linguiça, que é uma novidade nos festejos de aniversário da cidade, na grande metrópole do bairro da Velha, que é onde eu moro, sim, e no hipermercado Prozit, fazendo uma merchan aqui, sim, já tem há mais de 2 anos vendendo cuca de linguiça lá. Então é uma dica para você, é um sucesso, é uma dica para você que também gosta da cuca, poder ir lá comprar. Sem dúvida. O vereador, e o aniversário da cidade vai acontecer o Festival de Cucas, que é um festival simples, teoricamente simples, sim, mas fomentado pela iniciativa privada. Isso. Né? Estimula estimula as padarias a fazer um preço melhor, a colocar ali as cucas na promoção, enfim, cucas diferenciadas também. E o senhor deverá acompanhar de perto, é importante o acompanhamento da comunidade dessa programação? Olha só, é tão importante a gente estimular o comércio local, né, principalmente o comércio formal, porque a gente desestimula o comércio informal. Né? Blumenau precisa criar ações nesse sentido para que a gente não passe por algo que já está começando na cidade, que é a simplificação de que aqui tudo pode. Né? Muito comércio ambulante acontecendo, isso acaba sendo estimulado e a gente tem a possibilidade de trabalhar nesse sentido também. Né? E nesta minha bandeira de defesa do formal, porque a fiscalização também só vale para o formal. Né? Se o cara paga todos os impostos em dia, paga o seu aluguel em dia, paga os seus trabalhadores em dia, mas não tem 2 banheiros na padaria ou no comércio dele, como pede a vigilância sanitária, é pau em cima do formal. Ele fecha. Agora, muitas vezes, o que não tem nada disso,
muito menos os 2 banheiros, né? Mas que não tem nem a documentação em dia, acaba passando à margem da fiscalização, né? E isso vale desde o vendedor ambulante lá da 470, né? Que vende cofre, abacaxi... Está virado num grande shopping center? Isso, tangerina... E daí para diante, morango. até o comerciante que vende de forma ilegal, nem pode chamar de comerciante, é o pirata, que vende de forma ilegal capinha de celular, capa de volante, antena de não sei o quê, na rua 15 de novembro, óculos, né? Então, a gente precisa, já passou da hora também, de Blumenau se posicionar em relação a isso, né? A gente tem que regulamentar atividades importantes. Vou dar um exemplo que é típico, os dogueiros em Blumenau. Nós somos uma cidade pioneira no food truck. Nada mais é um veículo que vende cachorro-quente em Blumenau do que um food truck, né? Agora, a gente tem que regulamentar e botar regras e formalizar as pessoas e botar regras claras para que eles possam trabalhar de forma legal no município e fomentar isso. Muita gente faz isso, né? O que a gente não pode é só penalizar o cara que tem uma lanchonete, né? E não ter regra nenhuma para quem vende o cachorro-quente. Os próprios donos dos cachorro-quente querem regras claras, porque eles querem saber de que forma que eles podem trabalhar. E isso é que é importante a gente ter, regras claras para quem pode trabalhar. Porque senão acaba tendo uma prostituição de serviços na calçada que fica incontrolável, né? Exemplo do que eu dei há algumas semanas atrás, da plastificação de documento na saída do TRE. Bom, como é que uma pessoa pode simplesmente botar na calçada uma barraquinha de plastificar documento na frente do Tribunal Regional Eleitoral da cidade de forma irregular e fazer o serviço? Sim, e ninguém faz nada. Então, quer dizer, eu cobrei até se fazer. Por quê? Porque a gente não pode ter aqui a compreensão de que isto é normal. Isto não é normal, né? Isto é ilegal. Mas a gente precisa achar alternativas de estimular com que os legais paguem seus impostos, gerem mais empregos e a gente consiga desenvolver e estimular a economia da nossa cidade. Tá certo. Vereador, só para encerrar aqui agora, nosso tempo já esgotou, o senhor está com um programa na Rádio Clube, é isso? Não. A rádio está fazendo um programa mensal, né, e convida alguns vereadores para participar. O vereador César Sim, o vereador Marco Antônio, certo, o vereador Robinho, outros vereadores, né, que é um debate de ideias. É legal até chamar a população, é sempre na primeira quarta-feira do mês, das 2 da tarde até as 4 da tarde, sobre um tema específico. E a gente, como são 2 horas, a gente consegue se aprofundar muito no tema, sempre com um especialista, sempre com alguém junto, que pode nortear um pouco o debate, mas a gente consegue evoluir o pensamento dos legisladores, dos vereadores, em torno de um tema específico. É bem interessante. Tá certo. Vereador Fábio Fiedler, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades, tá certo? Tá bom. Muito obrigado, Marcão, e obrigado a você que nos acompanha através da TVL no programa Fala Vereador. Sucesso. Obrigado. Fábio Fiedler foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala que volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.